E atendendo a pedidos, no vídeo de hoje vocês vão acompanhar eu instalando o Chrome OS Flex no pior MacBook Air de todos. O MacBook Air de primeira geração, com um Core 2 Duo limitadíssimo e apenas 2 GB de RAM. Será que deu certo? Será que ficou bom? Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se você quiser ajudar o canal, considere virar membro clicando aqui embaixo e vamos lá. Valeu! E mais um vlog tentando... Eita! Ligou ali. Tentando reviver, ou melhor, tentando dar um uso para o pior MacBook de todos. O MacBook Air que começou os MacBooks Air, né? Esse daqui é o primeiro de todos, modelo 1.1. E se você quiser ver um vídeo desse computador, contando a história dele, aqui, galera, ó, eu fiz um vídeo restaurando ele, contando a história desse computador. Tem takes do Steve Jobs apresentando o MacBook Air, contando um pouquinho da história de por que ele surgiu, falando desse primeiro modelo. Cara, tá um vídeo muito legal. E depois a gente fez outros dois vídeos sobre esse computador. Tentamos instalar o Windows nele, que não deu muito certo. E tentamos instalar o Linux Mint nele, que vocês gostaram, mas muita gente me deu uma dica. Galera me deu uma dica falando o seguinte: Gabriel, tenta instalar o Chrome OS Flex, que é um sistema mais leve ainda nesse MacBook, né? Que é um sistema que roda até com 512 megas de memória. Primeiro que até o Dio Linux comentou aqui, eu vou depois responder os comentários, mas muita gente falou para eu usar outro tipo de interface. A galera falou para eu usar aqui, ó, o Chrome OS Flex. Manda o Chrome OS Flex aí, Pinho. Então, vamos tentar usar o Chrome OS Flex nele. Tô aqui com o ZenBook S16 OLED, computador que eu já fiz review dele. Tá aí o link aqui embaixo também. Olha esse computador que lindo, velho. Tela OLED. Mas beleza, vamos baixar. Eu já baixei aqui a extensão. Tem que usar uma extensão para fazer a restauração, que é o utilitário de recuperação do Chromebook. Aí aqui a gente vai colocar Chrome OS Flex. Seleciona um produto, Chrome OS Flex. Continuar. Deixa eu colocar um pendrive nesse computador. Vou pegar um pendrivezinho aqui. Nossa senhora, que tanto de pendrive, hein? Cara, pode ser um pendrive de 8 GB. 8 GB dá. E essas etiquetinhas que eu tenho aqui, galera, eu fiz um vídeo. Se vocês deram uma olhada aí no canal, produtos que eu recomendo do AliExpress, baratinho, a menos de 300 reais. Falei dessa etiquetadora. Isso aqui é 8 GB. Isso aqui é 32, mas pode ser. Pode ser. Deixa eu colocar aqui nesse hub USB. Pronto. Coloquei aqui. Isso já apareceu. Já apareceu, ó. SanDisk Cruiser Blade. Continuar. Criar agora. Peraí, rapidão. Deixa eu só mostrar configurações avançadas. Tá baixando aqui o Chrome OS Flex e já vai fazer... Cara, ele é bem leve mesmo, hein, gente? Caramba. Olha, que isso? Já baixou praticamente. Nossa, muito levinho mesmo. Meu medo é o seguinte. Vocês viram no vídeo instalando o Linux nele, instalando o Windows também, que botar pelo pendrive nesses Macs antigos, que a EFI é 32 bits, é complicado. Vamos ver se vai dar certo com esse aqui. Beleza, acabou de concluir. Vou clicar concluir, deixa eu pegar o pendrive aqui e vamos ver se o Mac vai cooperar. Flight. Eu acabei de comprar esse joguinho aqui, Midnight Fight Express. Vi um gameplay dele aqui na internet e achei no Instant Gaming, menos da metade do preço. Eu já falei com vocês, né, desse site, né, pessoal? Eu compro jogos da Steam bem mais barato do que... Vocês podem tentar usar, mas eu acabei de pegar o código, então não vai dar certo. Acabei de comprar aqui. Aí tava aqui baixando. Oh, deu um erro pra atualizar, depois eu vejo. Mas vamos aqui pro Mac. Tava gravando o review do RG35XX SP. Esse Game Boy que roda até PSP, cara. Olha só. Ambernic RG35XX SP e Game Boy Advance. Olha que bonitinho. Saiu já vídeo dele no canal, beleza? Qual que é a minha senha mesmo? Eu acho que é a de mim. Isso. Gente, ficou bem mais rápido o Mac com o Linux, né? Mas vamos tentar o Chrome OS Flex, que vocês falaram tanto. Deixa eu colocar aqui o pendrive. Beleza, reconheceu aqui. Então eu vou desligar essa máquina e vou ligar entrando no boot. Desligar. Impressionante como que ele fica bem mais rápido no Linux Mint, só que mesmo assim o Linux Mint é meio pesado. Aí já desligou. Então o que a gente vai fazer? Vamos apertar para ligar e vamos ficar segurando o Option para entrar no menu de boot. Fez o barulhinho. E tá aqui, EFI Boot. Vamos dar um Enter, esse daqui é o pendrive. Vamos ver se vai instalar, meu amigo. Deixa eu guardar esse trem aqui. Vamos ver se ele vai entrar na instalação. Vou deixar aqui e bora ver. Tá aqui há mais de
20 minutos e nada, meus amigos. Desliguei aqui. Eu fiz um pendrive com o Refined. Refined é um boot manager para esses Macs antigos. Vamos ver se eu vou conseguir bootar ele. Senão eu vou ter que instalar o Mac, instalar o Refined numa partição e depois tentar entrar no Linux. Vai ser chato, viu? Vai ser chato. Mas vamos ver se aqui, se ele vai entrar. Se ele entrar, vai dar bom. Eu acho que não vai dar, não. Porque ele vai ter o mesmo problema de reconhecer como... Esses Macs antigos não gostam de bootar pelo pendrive. A real é essa. Aí ele trava. Tá vendo? Opa, agora foi. Beleza, calma. Agora eu vou tirar o pendrive. Pera. Sai. Com uma mão é difícil. Pera aí. E sabe o que é melhor do que vocês me verem passando raiva com um computador muito lento ao instalar Linux? Eu falar do patrocinador do vídeo de hoje, que é a Kaspersky. Eu sei que você aí adora baixar jogos da Steam Verde, né? Não precisa falar aqui pra mim não, mas eu sei que você adora. E para fazer isso com segurança, nada melhor que usar o melhor antivírus do mercado. Perfeito inclusive para gamers, porque ele tem um modo jogo no qual ele desativa as notificações e diminui o consumo da CPU em serviços que não são necessários. Só que além disso tudo, ele não deixa de proteger a sua máquina. Cá pra nós, não tá dando para confiar em outros antivírus hoje em dia não, tá? Então corre aqui no link da descrição. Usa o cupom PINHO para ganhar mais desconto ainda, o link que eu coloquei já tem um descontinho legal, e ativa a sua assinatura do Kaspersky Premium para não ficar desprotegido, beleza? Tem para Windows, Mac e até para smartphone, tá bom? Agora, bora voltar pro vídeo. Vamos ver se tirando o pendrive e colocando o ouro, ele vai dar scanning. É aqui, ó, viu? Não deu, eu vou ter que pegar me deu um erro, eu tirei o pendrive. Pera aí que eu vou pegar um hub USB. Ah, meu Deus, que dor de cabeça. Este pendrive aqui e vamos desligar e ligar de novo. Beleza, ó, vou entrar aqui no Refined, ver se vai dar certo. É só eu falar, não, deu certo, beleza. Agora eu vou colocar aqui no hub o outro pendrive e vamos apertar ESC para atualizar. Opa, beleza, achou outras duas partições. Então, aqui ó, isso que eu ia mostrar pra vocês aqui ó. O Refined, ele tem a opção de fazer um boot x64 e a opção Legacy. Legacy é a versão antiga, então eu vou tentar Legacy primeiro, lembrando que o íconezinho do pendrive é que o boot tá no pendrive, íconezinho de HD, né, aqui é o Linux Mint que já tá instalado. Vou tentar aqui primeiro, se não der certo, já não deu certo, a gente vai tentar o outro, vamos ver. Boot x64, pronto, EFI. Isso daqui deve demorar um pouquinho, tá? Eu vou deixar aí, enquanto isso eu vou trabalhando ali, eu tenho umas coisas para fazer. É outro dia, olha só como o sol tá bonito lá fora. E travamos aqui, não saiu. Eu imaginei que esse computador ia me dar dor de cabeça para botar no Chrome OS Flex. Ai, vou tentar mais uma vez, se não der, a gente vai pensar em outra coisa. Vamos tentar mais um aqui, EFI Boot, esse daqui é o primeiro, né? Esse é o Refined. E eu vou tentar essa segunda opção que eu vi na internet, esse aqui é x64. Vou tentar esse daqui. Vamos ver se ele entra agora. Aqui tá igual, ele deu a mesma coisa. Tá na segunda opção. Beleza, isso daqui apareceu no outro também, mas ele garrou aqui, né? Ele ficou... Garrou, né? Garrou é gíria de Minas, né? Ele travou nessa tela e ficou assim, a noite pro dia. Vamos ver. Acho que vai... Oh, não, ficou branco. Rapaz, deu certo. Ih, mas o mouse não funciona. Eita, porra, mas o mouse... Calma, tá carregando, calma. Oh, o mouse começou a funcionar. Beleza, welcome to Chrome OS Flex. Primeiro, deixa eu ver se eu consigo mudar. Eita. Não, gente, peraí. Português Brasil, português brasileiro. Não, peraí, método de entrada é internacional. Aqui. Ok, beleza, vamos ver aqui se reconhece a Wi-Fi. Opa, reconheceu o Wi-Fi, inclusive 5 GHz. Ó, ponto positivo pro Chrome OS Flex e o Linux Mint não reconheceu. Deixa eu colocar a senha aqui. Vamos ver se vai conectar. Ainda não conectou. Conectou. Beleza. Vamos começar. Vamos ver como que é a instalação. Instalar o Chrome OS Flex. Próxima. Instalar o Chrome OS Flex. Vai limpar o disco rígido. Beleza. Instalar. Nossa, é muito simples. Dá 4 cliques. A instalação pode levar até 20 minutos e o dispositivo será desligado automaticamente quando a instalação for concluída. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o brilho para parar esse flicker na tela, porque isso é a taxa de atualização. Pronto. Beleza. Agora é esperar instalar isso.
E depois de ter instalado, agora tá instalando update. 59 minutos para instalar os updates. Vamos ver, vamos esperar. Nossa, gente, que update demorado e o PC tá pegando fogo. Eu vou colocar alguma coisinha para ele ficar um pouquinho levantado, para ver se dá uma respirada melhor no bicho. Deixa eu colocar essa caixinha de chiclete. Pronto, dá uma levantadinha, ele vai respirar melhor. E meus amigos, a instalação foi concluída, já loguei na minha conta, já atualizou tudo e de fato, olha, ele é bem mais snap, a palavra seria mais rápido, mais esperto do que o Linux Mint, de fato a dica foi boa. O Chrome OS é um sistema limitado porque ele é baseado inteiramente no Chrome, então tudo que a gente for instalar nele vai rodar numa instância do Chrome, né? Tem alguns aplicativos que dá pra gente instalar, mas é tudo baseado no Chrome. E assim, vamos navegar um pouquinho aqui. De fato, ele ficou mais rápido. Eu vou entrar no site da G1 aqui, ó. Ah, o que eu gostei é que funcionou tudo. Os drivers, olha só, o volume aqui tá funcionando, os botões. Mas tá vendo? Quando eu carrego um site G1, que é um site um pouquinho mais pesado, e aí, ó, travou. Tô tentando dar um scroll, travou, agora foi. Tá vendo? Agora foi. Ficou mais rápido que o Linux Mint, não vou mentir. Porque como tem menos coisa rodando no fundo, ele tá bem mais rápido. Muita gente falou pra eu colocar o Linux uma interface mais simples, só que assim, gente, eu acho que não vai adiantar muito. Vamos fazer o teste aqui então, beleza. Abri aqui o Chrome, eu cliquei para abrir uma outra aba, é um pouco lento. Vamos ver se tem notícia no mundo de jailbreak do PlayStation 5. Vamos clicar aqui. Então, olha, abri duas abas. Dá para ver ali em cima, pessoal, que até a animação de girar ali trava, tá vendo? Não é muito fluida. Daqui a pouco a gente vai fazer o teste do vídeo no YouTube, beleza? Nossa senhora, aí, travou. Vamos ver se eu consigo minimizar aqui e abrir o gerenciador de arquivos. Mesmo assim tá bem lento. Olha a animação, olha isso, pessoal, não tá tão legal. O pessoal falou assim, não, mas se você colocar tal Linux, tal disso, ele vai ficar rápido pra caramba, vai ser... Não vai, esse é a primeira versão do MacBook Air, ele roda um Core 2 Duo bem limitado, bem capado por causa de calor, então assim, não é muito bom não é muito bom, mas olha só, agora que o site carregou, olha, beleza, tá legal, opa, deu uma travadinha, agora foi, vou clicar nesse link aqui pra ler essa matéria, fechar aqui, vou ativar a economia de memória. A gente pediu para ativar a economia de memória com duas abas abertas pra você terem noção. Aqui tá melhor, ó, tá bem mais fluido mesmo. Reconhece o zoom? Não reconhece o zoom, não. Assim, né, pra fazer o zoom, o modo pinça. Agora deixa eu fechar aqui, vamos fazer um teste no vídeo do YouTube. Ele tem o YouTube já instalado aqui, que é um player baseado no Chrome, né? Então, vou clicar aqui, ó, cliquei. É bem rapidinho pra abrir, só que ele carrega o site, tá vendo? Então, demora um pouquinho mais pra carregar. Eu tô conectado no 5 GHz, então não é questão da internet. Manda buscar aqui. Ó, já cliquei para tocar e tá carregando. Deixa eu clicar pular aqui. Vamos ver. Se liga nisso. Tá travando muito, ó. É simplesmente um Game Boy. Agora começou a tocar liso. Não, deu um delay aqui. Deixa eu pausar aqui. Vamos ver qual a resolução que ele tá. Tem 360p. Vamos colocar HD, gente. HD eu acho que já é demais para esse. Vamos ver. Agora foi, ó. Deu uma travada aqui. Olha o nome, RG35X. Assim, tá melhor que no Linux Mint. É um portátil bem legal no qual mistura nostalgia com rádio. Mas tá dando umas travadinhas. Olha, eu já vou adiantar falando que você pode comprá-lo no AliExpress. Eu vou deixar o link na descrição. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu abaixar um pouco o volume aqui. Já teve 114 quedas de frame de 1200 e 1300. Agora deu uma estabilizada, né? Mas tá dando uma quedinha de frame. Se eu colocar em tela cheia, vamos ver aqui, tela cheia, eu acho que travou. Calma. Já caiu para 170, 173 frames que deixaram de ser reproduzidos por causa da CPU, por causa do computador. Isso que tá rodando em HD, gente.
É, assim, não é um computador bom pra uso de internet hoje em dia. Isso é mais pra ficar de enfeite, peça de decoração, sei lá. Igual eu comentei no vídeo que eu fiz dele, eu paguei R$690 nesse Mac usado no LX. Não valeu a pena, tá? É um computador de 150, 200 conto no máximo, só que eu comprei pra fazer vídeo, pra mostrar pra vocês. E o legal é que tá dando muito conteúdo, vocês engajaram e tá dando muito conteúdo. O Chrome OS Flex foi bom. De fato, esse sistema é bem mais leve que o Linux Mint. Olha só, agora que eu fechei tudo, ele roda fluido. Mas se eu abrir o Chrome, se liguem isso, tá carregando duas abas, né? Olha lá, olha a travada que ele dá. Olha a travada, olha isso. E eu tô recarregando, aí ó, abri, tô recarregando duas abas que eu tinha carregado antes. Então, gente, não esquece, não é um computador para se usar hoje em dia mais. Pelo menos assim, eu acho que nem para rodar um servidor de mídia, para você deixar seus arquivos em rede, não vai ser legal, por causa do processador e da RAM muito limitados. Bem, mas é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Esse vlog foi um pouco mais curtinho. Assim, de fato, o Chrome OS Flex é melhor, só que não tem muito que a gente possa fazer. Recomendo vocês verem os outros vídeos sobre esse Mac, tá? Eu vou deixar linkado aqui embaixo. O vídeo da história dele ficou muito legal. E o vídeo da gente instalando o Linux Mint, que também ficou bem bacana. Eu passei muito aperto, muito mais aperto que com esse Chrome OS Flex. É isso, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, falou!